o nosso coração para essa mensagem. Amém, minha gente? Hoje nós vamos falar sobre os gestos concretos de amor na Semana Santa. E a liturgia desse domingo de Ramos nos convida a integrar duas realidades: a realidade da aclamação, da alegria, e do silêncio e da dor. Por isso, ao celebrar o domingo de Ramos, nós como igreja percebemos que existe essa transição da glória temporal para a glória eterna que se inicia na dor de uma cruz. E o mais bonito de tudo é que a presença de nosso Jesus se dá numa paixão muito ativa, não uma paixão passiva, onde ele é condenado. Se você notou bem, a palavra de Deus nos diz, em Lucas, no capítulo 9, que há uma deliberação interior, ou seja, Jesus, ele toma essa iniciativa de fazer com que a sua seja uma entrega, não uma condenação, mas a paixão dele é reflexo de um amor. Por isso, meus amados, nós precisamos enxergar a paixão como um lugar de misericórdia. A paixão de Cristo é o lugar da misericórdia. Se nós pudéssemos imaginar o que Lucas apresenta, é como se Lucas apresentasse o ícone da misericórdia ambulante, o ícone da misericórdia em movimento, porque o Padre está trazendo para você aquilo que é verdade. Jesus não é um pobre coitado, Jesus não se vitimizou, mas Jesus livremente faz questão de se entregar. Isso é interessante porque o relato da paixão não se fixa na dor e na traição de nosso Senhor, mas na manifestação do amor e da misericórdia. O que mais chama atenção não é a dor, não é a traição, mas é o ato de misericórdia que está espalhado por todo o relato que nós ouvimos hoje. Basta pensarmos, queridos irmãos e irmãs, que Ele cura aquele que prende, aquele que corta a orelha. Pedro tentando defender, ele é surpreendido por um gesto de misericórdia, quando o próprio Jesus toca e cura aquele homem. Como não lembrar do olhar de ternura de Jesus para aquele que o nega? Como não lembrar, queridos irmãos e irmãs, do perdão misericordioso para aqueles que estão condenando a Jesus? No fundo, nós estamos percebendo que não há um contexto da Igreja Católica que apresenta uma dor ou simplesmente uma traição. Não, o que a Igreja Católica está apresentando é que existe um Deus misericordioso, amém? Existe um Deus que toca para curar, que dá atenção, que é capaz de olhar, mesmo quando nós não merecemos, que é capaz de perdoar e dizer: olha, hoje você vai estar no paraíso. Em outras palavras, meus amados irmãos e irmãs, é importante que você guarde isso. A cruz não é um castigo, mas é um espaço de reconciliação. Olhe para aqui para frente, vamos com o Padre, diga isso com o Padre, vamos juntos? A cruz não é um castigo, mas é um espaço de reconciliação. Ali, tudo que em nós é indigno, frágil ou quebrado, é abraçado por um amor que não desiste. Se você parar para pensar o que nós estamos falando, que isso nos ensina. Jesus não olhou a cruz como um peso, ele sentiu a dor, mas não foi um castigo. E o que isso quer ensinar para a senhora e para o senhor? Para mim, que a nossa dor pode ser um lugar de encontro com Deus. A nossa dor, os nossos dilemas podem deixar de ser momentos de resmungar apenas e se transformar em lugar de encontro com Deus. Que também nas nossas quedas, assim como na de Pedro, nós podemos recomeçar. Que a salvação não se dá por conta de prestígio ou de merecimento, mas ela deve ser acolhida por misericórdia. Quando a gente percebe que a cruz não carrega esse contexto de castigo, nós podemos transfigurar aquilo que a gente vive. E é por isso que eu quero lembrar isso para o seu coração. A cruz não pode ser vista como um fim, mas é o ponto
de partida da misericórdia. Em outras palavras, diante da cruz é que nós compreendemos de fato o que é o amor. E aí eu quero lembrar para cada um dos irmãos hoje, quando a gente sente dor em casa, você já tentou abrir uma lata de ervilha e sem querer se machucou? Você já sem querer pegou numa panela quente e aquilo causa dor? A gente aprende, queridos irmãos e irmãs, que cada vez mais a gente está fugindo da dor, porque dentro de nós existe algo que é natural. A gente se protege, a gente se salva e a gente quer estar sempre bem. De repente a gente olha para Jesus, que não queria sofrer. Ele diz: Pai, eu estou sentindo quanto é duro, se o Senhor pode, afasta. Mas mesmo assim, sentindo a dor, ele disse: eu vou, porque a cruz, ela não é o fim, mas ela é o ponto de partida para a misericórdia. Quando a gente entende isso, queridos irmãos e irmãs, a gente entende que Jesus quis ensinar a gente como amar. Daí a gente entende que a pedagogia do discipulado é seguir a Jesus sempre. A pedagogia do discipulado é seguir o Cordeiro sempre. Nunca se esqueça que a melhor forma de a gente aprender de Jesus é na Semana Santa. A gente não segue a Jesus quando a gente aprende a louvar e adorar a Ele. A gente segue a Jesus de verdade quando a gente olha o caminho de dor, que é capaz de amar sem desistir. O que mais nos chama a atenção, queridos irmãos e irmãs, é que a liturgia de hoje faz essa integração. O louvor, a adoração, as palmas levantadas, ela consegue se integrar com a dor. E isso faz a gente entender que Deus está esperando que o discípulo seja aquele que, mesmo nesses momentos ruins, nos dias difíceis, continue seguindo o Cordeiro. E a gente precisa seguir a Jesus. Quando as coisas funcionam, quando o salário cai lá e a gente está tudo bem, é maravilhoso, não é assim? Quando a gente tem resposta, é maravilhoso. Mas chega um dia que também a gente passa por uma noite escura, que parece que Deus não escuta, que parece que o silêncio reina. E aí a gente tem que dizer: a fidelidade, ela se dá mesmo quando a euforia vai embora e quando a gente continua fazendo o que a gente precisa fazer porque a gente ama. Fidelidade é isso. É quando você percebe que toda euforia foi embora, mas porque você já tem maturidade, você continua fazendo. Em outras palavras, a fidelidade não se mede pelos aplausos, mas pela constância no deserto. E nisso a liturgia nos ensinou muito bem. Seguiram fiéis a Jesus, Maria, sua mãe, alguns poucos discípulos, o João, Simão de Cirene, e aquelas mulheres que não tinham púlpito para pregar, mas faziam de suas lágrimas maior de todas as pregações. Aquelas mulheres batiam no peito, e elas não caminharam com Jesus durante 3 anos, e aquela pregação foi eloquente: eu sigo o Cordeiro até o fim, eu não abro mão de estar perto dele. A fidelidade, queridos irmãos e irmãs, é um ponto-chave da liturgia de hoje, que nos faz buscar o amadurecimento. E eu quero lembrar para você um convite que nós temos na liturgia de hoje. É um convite para a maturidade espiritual, um convite para enxergar a maturidade cristã. E o padre diz isso com toda tranquilidade, porque nós somos capazes de integrar a aclamação e o silêncio. Nós estávamos festivos, e depois que começa a missa, você percebe, não só com o ministério de música, mas com toda a assembleia que vai guardando o silêncio, como que vai caindo a ficha, e a gente vai percebendo aquilo que Jesus fez. Em outras palavras, meus amados irmãos e irmãs, o que mais choca a gente e que convida a gente a ter maturidade é o fato de que, como alguém que se deixa bater, ele foi açoitado, ele ficou sem condição de alguém enxergar e ver nele o ser humano. Como que alguém assim continua amando? A gente aprende diferente, não é?
Desde pequeno a gente aprende a ser o melhor da escola, a se preparar para passar num concurso. E de repente Jesus está ensinando que isso tudo passa. E que mesmo com tudo aquilo ele não continua sem amar. Ele continua até o fim a buscar e a querer a cada um de nós. Eu termino já encaminhando para o final dizendo o seguinte: a liturgia de Ramos nos leva para de fato um lugar de maior profundidade, onde esse entusiasmo da entrada de Jerusalém encontra o silêncio do Calvário. Nós estamos falando desses passos de amadurecer quando a gente consegue seguir o Cordeiro até o fim. Em outras palavras, meus amados irmãos e irmãs, a maturidade na fé é justamente isso. Quando a gente consegue amar sem esperar nada em troca, quando a gente consegue servir sem ser reconhecido, e você não presta para Deus só quando você faz alguma coisa. Você serve para Deus para além daquilo que você é capaz de ofertar com a sua mão, com a sua vida. Em outras palavras, a vida e a liturgia de hoje está exigindo que a gente tenha um olhar de maturidade. Sabe por quê? Porque em Cristo, queridos irmãos, quanto mais maduros nós somos, menos ofendidos nós ficamos. Quanto mais nós estamos satisfeitos, menos comparações nós fazemos uns com os outros. E quanto mais amados nós somos, menos afirmação nós precisamos. Por que o padre está lembrando de tudo isso? Porque foi o que ele fez. Ele podia ter chamado, como diz Pilatos, uma legião para defendê-lo, mas ele não precisou de autoafirmação, de nada. Ele sabia que ele estava em comunhão com o Pai. Você sabe de uma coisa? A liturgia de hoje quer ensinar isso para a gente. Quando a gente sabe que está em Deus, deixa tudo acontecer. Não se justifique, não busque a sua autodefesa. Deixa que Deus é aquele que vai cuidar de você. Eu quero terminar falando isso para você. Semana Santa é tempo de revitalizar o coração. Semana Santa é tempo da gente voltar a ter encontro mais especial. Eu quero dizer para você, eu não sei se você já fez as suas malas, não sei se as suas malas já estão prontas, mas devem estar, porque Semana Santa é a semana que a gente passa mais na igreja do que em casa. É a semana que a gente está mais atento. A gente não deixa de trabalhar, a gente não deixa de fazer e cumprir os nossos compromissos. Mas quem encontra Jesus de verdade, sabe que não é mais um evento, não é mais uma missa. Quantas mães estão aqui, quantos pais estão aqui, já acompanharam seus filhos nos hospitais? Levanta a mão. Quem já cuidou de alguém no hospital? Levanta a mão. Que beleza. Sabe o que hoje nós estamos fazendo? Iniciando mais um tempo onde a gente vai ficar pertinho daquele que a gente ama. Ele não está enfermo, mas é o momento mais importante de sua vida. O momento em que ele vai, por nós, se entregar. Já cantamos aclamações e hosana. E agora resta-nos acompanhar na sua via dolorosa. Semana Santa é tempo de revitalizar o coração. Não fique distante como Pedro, não negue o Senhor, mas faça todo o esforço para estar unido a teu Jesus, para estar unido ao teu Senhor. Semana Santa, ela é um painel da misericórdia ambulante. Ela é um tempo onde nós devemos seguir o Cordeiro e, acima de tudo, onde nós devemos amadurecer espiritualmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos cantar mais uma vez. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do pé. Vamos cantar. Jesus, fonte de misericórdia